Pronto. Olá, meus irmãos, paz a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima. Estamos aqui, inclusive estamos também no canal Temperatura Máxima ao vivo, tá? Estamos ao vivo nos dois canais. Bom, já estamos aqui com o pastor Ademar de Paula, que vai trazer um assunto bastante interessante para nós, como igreja, que é a questão da apostasia. Mas antes eu quero desejar aqui uma boa noite a todos os irmãos que estão conosco, tá? Que Deus abençoe. E vamos lá, pastor Ademar, muito obrigado aí por o senhor estar sempre aqui presente conosco. Seja bem-vindo para o momento que o senhor desejar. O palco é seu, fique à vontade. Maravilha, maravilha. Boa noite a todos. Paz do Senhor, boa noite ao irmão Max, a todos os inscritos do canal Teoria Máxima e também do canal como é que é? Temperatura Máxima. Isso, Temperatura Máxima. E talvez tiver alguém também do meu canal acompanhando depois aí, que Deus em Cristo possa estar abençoando a todos vocês. Já estivemos aí na outra live ano passado, não é? Onde eu estive falando um pouco do meu testemunho de vida, sobre obra missionária. Quem desejar assistir que não viu, pode procurar aí no canal do irmão Max. Irmão Max, eu estava aqui, antes de nós entrarmos ao vivo, alguns minutos atrás, eu fui orar a Deus e agradecer a Deus por esta oportunidade, pelo canal, né, de estar aqui. Acho que travou a sua internet aí. Tá me ouvindo? Aí, agora sim. Agradecendo a Deus e também falando com Deus para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas, porque esse não é um assunto interessante. Não é um assunto interessante das pessoas se interessarem para assistir, para ouvir, mas com certeza aqueles que assistirem, com certeza serão edificados, os seus olhos vão se abrir, com certeza em nome de Jesus. Eu não sei se o irmão quer conduzir alguma coisa, fazer alguma pergunta, o irmão fique à vontade. Não, eu só vou pedir para que as pessoas se inscrevam lá no canal Fatos e Verdades, que é o canal do pastor Ademar de Paula. Vamos dar uma força lá para o canal do pastor, tá? Que vai estar sempre trazendo mensagens, vídeos edificantes lá para vocês. Vou deixar o link aqui no chat, tá certo? E também vai ser o link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá certo? Com relação a isso, pastor, fique à vontade, o tempo é do senhor aí. Tá bom. Aqueles que tiverem aí, né, não sei se pode ou não, se tiver alguém aí que tem um conhecimento vasto, quiser fazer qualquer tipo de comentário, não aparece para mim os comentários, né? Mas se tiver fazer algum tipo de comentário em relação ao assunto que nós vamos comentar, quiser acrescentar alguma coisa, é sempre bem-vindo o conhecimento daqueles que estão nos assistindo. Como eu estava dizendo, o tema aí sobre a grande apostasia, e é justamente o que nós estamos vivendo, e nós queremos abordar aqui o que disse o apóstolo Paulo, quando ele dá algumas instruções ao jovem Timóteo, preparando ele para o ministério e para as coisas que ele iria enfrentar, e a que a igreja iria enfrentar nos últimos tempos em que nós estamos vivendo. No capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo, eu espero que ninguém me ligue aqui, porque aí vai ficar ruim, né? Aí vai ser dose. Tem alguém mandando mensagem aqui, espero que não me ligue. Diz no capítulo 4, versículo de número 1 de 1 Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós precisamos aqui, irmão Max, antes de nós entrar nesse assunto, abordar aqui o tema doutrina, que muita gente confunde esta palavra doutrina, não é? E, infelizmente, ainda em pleno século que nós estamos, alguns irmãos acabam atacando irmãos de outras igrejas, de outro ministério, dizendo que lá não tem doutrina, que fulano não tem doutrina, e na verdade a palavra doutrina no original aqui é ensinamento, é ensinar o caminho
de casa. Não é? Então, toda igreja, independente do ministério, se realmente pregam a Bíblia, a palavra de Deus, lá tem doutrina, porque doutrina é os ensinamentos que Jesus deixou, que os apóstolos deixaram, isso é doutrina. Vamos lá. O apóstolo Paulo está alertando e dizendo, olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu quero abordar aqui a palavra expressamente. Quando Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, expressamente vai falar, vai dizer, vai abordar essas coisas, a palavra expressamente significa sem que admita contestação, ou seja, Paulo está dizendo, olha, o Espírito Santo vai falar e não adianta contestar, não adianta questionar o que o Espírito Santo vai falar, é determinante. E esse termo expressamente também significa proibida a entrada de estranhos. Olha que coisa tremenda, irmão Max, quando Paulo diz o Espírito expressamente diz, fala, né? Que significa proibida a entrada de estranhos. Coisas estranhas, coisas esquisitas que estão sendo introduzidas no meio da igreja. Ensinos estranhos, doutrinas estranhas no meio da igreja. E eu estava lembrando aqui, agora à tarde, enquanto eu estava me preparando, que a igreja, quando eu conheci a igreja, ela era tão simples. As pessoas eram muito ignorantes a termos de conhecimentos teológicos, escatológicos, até mesmo bíblicos e históricos, mas o Espírito de Deus falava no meio da igreja. As pessoas, irmão Max, quando eu conheci a igreja há quase 30 anos atrás, elas não saíam para a igreja com o intuito de buscar uma revelação, de ir atrás de profecias. Não, as pessoas iam para a igreja com o propósito de ouvir a palavra de Deus e de adorar a Deus. E Paulo alerta que nos últimos tempos as pessoas vão dar ouvidos a enganos, a ensinos de demônios, a doutrinas de demônios, permitindo que essas coisas entrem, sejam introduzidas no meio da igreja. E Paulo ainda diz mais, Paulo vai mais fundo ainda, nesse termo expressamente, que significa categoricamente. Paulo está dizendo, o Espírito vai falar categoricamente que nos últimos dias as pessoas vão se inclinar a esses ensinamentos, a essas doutrinas de espíritos enganadores. No verso 2 do capítulo 4, Paulo ainda diz mais, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E esse não é o assunto a ser abordado aqui, mas isso está introduzido aqui, né? Nós vivemos um tempo em que, principalmente na plataforma do YouTube, isso já foi muito forte no Facebook, né? Principalmente, não sei se o irmão Max lembra, e aos inscritos dos canais aí, do canal, que na época da pandemia, em que as igrejas estavam fechadas, irmão, como surgiu falsos profetas no Facebook, fazendo live para todo canto, profetizando, revelando, fazendo falsas promessas. E eu lembro que tinha lives, às vezes, que tinha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas ao vivo no Facebook, no tempo da pandemia. E as pessoas estavam tão sedentas por Deus, porque viviam numa angústia tremenda em meio à pandemia, e estas pessoas se aproveitaram deste momento
para mentir, para ludibriar, para enganar, para disseminar as suas falsas profecias. Inclusive, eu não lembro agora, e até nem é bom que lembre o nome desse sujeito, de um que surgiu justamente no tempo da pandemia, fazendo lives aí, e ele foi preso agora há pouco tempo, onde ele cobrava das pessoas por oração. Esse cabra, não sei se você viu, irmão Max, ele tinha uma central, uma central como se fosse uma central, um call center de pessoas que enviavam mensagens de oração, tudo programado para as pessoas, e é muito dinheiro. Ele foi preso pela Polícia Federal alguns meses atrás, e esse cidadão surgiu justamente na época da pandemia. E esses falsos profetas, irmão Max, eles surgem justamente num cenário em que a igreja se opõe a combater essa gente, e a igreja vai abrindo espaço para essa gente, e eles estão aí, e eu não sei se eu posso dar nome aos bois aqui, ou não é bom dar nome aqui, irmão Max? Fica à vontade. Fica à vontade. E eu não tenho medo de nada, e também, se tiverem coragem para isso, se quiser me processar, fique à vontade. Fique à vontade, vocês são pessoas públicas, se tiver coragem de me processar, a gente usa a Bíblia contra vocês, tá bom? Diante de um juiz, a gente usa a Bíblia para refutar vocês, e vocês vão perder sempre, né? Nós temos aqui neste país, né, lá no estado do Acre, nós temos a Regiane Maciel, uma das maiores falsas profetas deste país, que em 2023, por exemplo, Regiane Maciel, ela disse que todo o estado do Acre iria ficar debaixo d'água. Você está entendendo? Todo o Acre ia ficar debaixo d'água, ela via mercados, comidas indo embora, que ia ser uma miséria terrível no Acre, e nada disso aconteceu. Está entendendo? Nada disso aconteceu que Regiane Maciel falou, e tantas outras falsas profecias, como inundações no estado da Bahia, no estado do Rio de Janeiro, né? Tantas coisas que ela tem falado, tsunami, nada tem se cumprido. Nós temos, eu não quero ser injusto aqui, irmão Max, o irmão me corrija se eu for injusto, também o missionário Flávio, ele é do Rio de Janeiro ou não? Não, Flávio acho que é Bahia. É Bahia, não é do Rio de Janeiro, não. Tá bom, nós temos então, por exemplo, o missionário Flávio, que também é um dos maiores falsos profetas deste país, né? Nós temos no nosso estado do Rio Grande do Sul um sujeito que está lá na região das Missões, mais precisamente em Santa Rosa, que é dito, né, suposto pastor, Alex Cordeiro, não é? Um dos maiores falsos profetas também que está se proliferando aí. E também nós temos aí, né, um dos que é mais falado aí nos canais, né? Irmão, não me leve a mal, mas eu preciso falar isso aqui. Nós somos... Alguém tem que se opor a essas coisas. Alguém tem que falar a verdade. E sabe o que é interessante, irmão Max? Que o que era o papel para os profetas verdadeiros fazerem, os canais de YouTube que estão fazendo, que é refutar os falsos profetas. E isso é lamentável, irmão Max. Isso é lamentável. O que era o ofício dos profetas fazer, os canais de YouTube que estão tendo esta voz hoje para refutar os falsos profetas. Nós temos o irmão Josiel, que é falado muito neste canal aqui, né? E como não lembrar, né, de tantos que surgiram aí profetizando nas eleições, após as eleições, como o Sandro Rocha e tantos outros. Isso é uma barbaridade. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, ele diz que eles vão apostatar da fé. E o que é apostatar da fé? É o abandono da fé. As pessoas vão abandonar aquilo que eles aprenderam, apostatarão da fé. Apostasia nada mais é do que o abandono da verdade.
o abandono da fé, abandono deliberado da fé, definitivo da fé, ou dos princípios que eles aprenderam. Ou seja, irmão Max, é lamentável o que nós estamos vivendo, que pessoas que conhecem a palavra de Deus, que foram instruídas, ensinadas, hoje estão dando ouvidos a esses ensinos, a esses enganos aqui na plataforma, principalmente do YouTube hoje. Essas pessoas abandonaram a verdade, abandonaram a sua fé, que uma vez foi dada por Cristo Jesus. E a Bíblia diz ainda, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3 ao 5, Paulo diz que nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina e amontoarão para si doutores que são mestres. O que é isso, irmão Max? Quando Paulo fala que eles não vão suportar a sã doutrina e eles vão amontoar para eles doutores, mestres, são líderes, veja bem, líderes ou instrutores que as pessoas procuram, que falam aquilo que elas querem ouvir. Paulo está dizendo que nos últimos tempos eles não vão suportar essa doutrina e eles vão amontoar para si doutores, mestres, que falam aquilo que eles querem ouvir. E Paulo diz ainda mais que eles terão comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. O que é isso? Isso indica pessoas que estão em busca de mensagens confortáveis, motivacionais ou populares que minimizam a necessidade de eles abandonarem o pecado. Ou seja, irmão Max, o que Paulo está dizendo, que as pessoas vão ter comichão, coceira nos ouvidos, e para você entender isso, quem aí já não teve aquela coceirinha no ouvido? E isso é muito perigoso. Eu estava estudando um certo dia sobre isso, irmão Max. É perigoso que tem muitas pessoas, eu não sei se você já fez isso uma vez, algumas pessoas pegam a chave do carro e começam a coçar o ouvido. Você já fez isso alguma vez, irmão Max? Não, negócio de enfiar a chave no ouvido, não. Não, e isso é muito perigoso, e isso pode trazer uma doença muito séria ao ouvido da pessoa. Mas eu já vi pessoas fazendo isso com a chave do carro. Mas, enfim, as pessoas começam a coçar o ouvido. E é interessante que parece que quanto mais você coça o ouvido, parece que mais coceira dá e mais gostoso fica. É ou não é? Tá entendendo? Então é isso que Paulo está dizendo. Que as pessoas terão comichão nos ouvidos, ou seja, elas querem ouvir aquilo que agrada a ela, aquilo que é gostoso, né? Mensagens motivacionais. E quantas pessoas nós temos aqui nos canais de YouTube que só trazem mensagens motivacionais? E como eu disse, e o irmão Max me liberou para dar nomes, nós temos um dos maiores aí que trazem mensagens motivacionais, que é agora, rapaz, me veio o nome e me fugiu o nome aqui. Rapaz, não me esqueci, eu vou me lembrar mais pra frente aí. Um homem que cresceu vastamente, Bruno Leonardo. Bruno Leonardo. As suas mensagens são apenas mensagens motivacionais, mensagens populares, que só falam o que o povo quer ouvir, irmão Max, e inscritos do canais. Por quê? Estas mensagens, elas minimizam a necessidade das pessoas abandonar o pecado, abandonar as suas paixões, abandonar as suas vaidades, abandonar a mentira. Para elas, essas mensagens trazem apenas um pouco de conforto, um pouco de paz, e para elas podem viver a vida do jeito que elas quiserem, sem precisar abandonar os seus pecados, as suas maldades, os seus enganos e as suas paixões.
E Paulo alerta, olha, vai chegar um tempo em que eles não vão suportar a sua doutrina. Irmão Max, o senhor, eu não sei se nasceu num berço evangélico ou não, mas conhece há muito tempo a palavra de Deus, e até o irmão mencionou numa das lives que eu estava assistindo aqui, que o seu pai já foi ou é professor de escola dominical, e você sabe que hoje as igrejas, aquelas igrejas mais tradicionais, aquelas igrejas mais antigas, que ainda são as ditas conservadoras, são as igrejas que você passa na frente, irmão Max, e tem uma meia dúzia de pessoas lá dentro. Tem poucas pessoas nas suas reuniões. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo mais ouvir a doutrina, eles não estão querendo mais ouvir o ensinamento da palavra de Deus. E elas estão correndo para onde? Para esses lugares que ensinam essas mensagens, que pregam, a pessoa não precisa abandonar o pecado, pode viver a vida do jeito que ela quiser e está tudo certo. Jesus vai abençoar ela, Jesus vai dar uma casa para ela, Jesus vai dar um carro para ela, Jesus vai encher a conta dela, a conta bancária dela, tá entendendo? Nós temos aqui, por exemplo, aí nas plataformas, principalmente nas igrejas desse país, o Leonardo Salles, nós temos a mulher do Pix, né? A de Carvalho lá, e as pessoas correm em busca dessas pessoas, né? Porque lá eles pregam e falam somente o que as pessoas querem ouvir. Enquanto essas igrejas que pregam a palavra de Deus, que muitas vezes, irmão Max, o pregador vai pregar e ele prega simplesmente a palavra. Não há revelação, não tem profecia. As pessoas não querem ouvir essas pessoas. As pessoas não querem ouvir essas pessoas. Por quê? Estão com comichão nos ouvidos. Por quê? O evangelho, irmão Max, o evangelho que deve ser pregado e que eu conheci, é um evangelho que confronta os nossos desejos. É um evangelho que confronta as nossas vontades para andar segundo a vontade de Deus. E essas pessoas, disse Paulo, vão amontoar para si doutores, mestres, falsos ensinos que vão falar somente o que eles querem. Mas vamos lá, vamos adiante aqui. Doutores que procuram ensinar, desejam de ouvir a verdade, deixam de ouvir as verdades bíblicas. Vamos lá, eles distorcem o evangelho. Esses doutores que Paulo está dizendo, e agora ele vai mais fundo, esses doutores que Paulo está dizendo, está falando que eles vão amontoar, eles vão distorcer o evangelho com um único pretexto, para agradar as pessoas. E qual é o seu principal objetivo? É arrecadar dinheiro às custas das pessoas. Porque as pessoas, irmão Max, elas têm a probabilidade e a inclinação de dar dinheiro a quem fala o que ela quer ouvir. E nós temos exemplo por aí afora de pregadores itinerantes. Eu estou pastor, mas eu sou um pregador itinerante. E eu conheço gente por aí afora, irmão Max, neste país, que aonde ele vai, ele revela o CPF, ele revela a identidade da pessoa, né, supostamente falando, né, espíritos de adivinhação, e as pessoas dão dinheiro a esta gente. Mas quando é um pregador que simplesmente vai lá para pregar a palavra de Deus, é lamentável, irmão Max. Muitas vezes o sujeito volta para casa sem ter recursos nenhum e tem que usar os seus próprios recursos para voltar para casa. Porque as pessoas estão inclinadas a ouvir somente coisas que agradam os seus ouvidos, né? Que falam o que elas querem ouvir. E quando aparece alguém, irmão Max, que fala ao contrário do que elas querem ouvir, aí não é de Deus. E eu tenho exemplo, irmão Max, dentro da minha própria família. Dentro da minha própria família. Da família da minha esposa, eu tenho exemplo disso. Tá entendendo? Aonde tem pessoa, eu nem vou falar aqui, porque senão vai ficar ruim. Mas tem dentro da família da minha esposa, que congrega uma determinada igreja, aqui no estado de Rondônia, eu não vou falar a cidade, né, por ética, mas que toda vez que um suposto profeta
fala o que vai de encontro a elas, esse homem é de Deus. Mas quando aparece alguém que fala o contrário do que elas querem ouvir, esse não é de Deus. Essa palavra não vem de Deus. Você está entendendo, irmão Max? Você está entendendo? Os telespectadores, irmãos que estão aí. Quando o profeta fala o que a pessoa quer ouvir, ele é aplaudido e esse homem é o homem de Deus. Mas quando aparece alguém que fala contrário a ela, que ela tem que se arrepender, que ela tem que se converter, que ela tem que abandonar as suas paixões, aí esse homem não é de Deus. E como não lembrar aqui, irmão Max, de João Batista? João Batista chega para Herodes e ele diz: olha, ô Herodes, essa mulher aí, ó, que tu tá possuindo aí não é tua. O que aconteceu com Herodes? Mandaram cortar a cabeça. Mandaram arrancar a cabeça de João Batista. Por quê? Ele falou o que é contra o que Herodes estava fazendo. Em contrapartida, nós vemos por aí afora profetas com muitos seguidores, tá entendendo? Como Vitória Souza por aí afora, que só fala o que o povo quer ouvir. E esta gente, ela é aplaudida. Esta gente tem público, esta gente tem palco, mas quando aparece um Jeremias por aí, que fala aquilo que Deus manda e confronta os falsos profetas, aí esse homem não é de Deus. Esta pessoa é perseguida, esta pessoa é colocada no calabouço, esta pessoa é colocada no esquecimento. Perseguem esta pessoa a todo custo. E volto a dizer o que eu disse no início da transmissão. É lamentável que o canal do irmão Max, do Evandro, do Moisés, do Eric Ribeiro e alguns outros que estão por aí, tem que fazer o papel de que homens de Deus eram para fazer, para repreender e refutar falsos profetas. São esses canais do YouTube que estão fazendo. Isto é uma vergonha para vocês, senhores, que se dizem pastores de igreja. Isto é vergonhoso. Isto é uma vergonha para vocês. Vocês estão deixando os canais de YouTube fazer o papel que vocês deveriam de fazer. Repreender falsos profetas que estão crescendo nas vossas igrejas. Tá entendendo? E agora, nos últimos dias ainda, hoje é quarta-feira, ainda esta semana, foi trazido um assunto aqui, aonde o irmão Max estava indo ao Rio Grande do Sul, para falar com o pastor do irmão Josiel, tá entendendo? Para conversar com ele. O pastor que deveria tomar a posição, a atitude de refrear, de parar essas coisas, é os canal do irmão Eric, do Moisés, do Evandro, do Eric e de outros que estão fazendo por aí afora. Vocês deveriam ter vergonha de dizer que vocês são pastores. Vocês deveriam ter vergonha de dizer que vocês são pastores. Porque vocês estão sendo omissos e permitindo que estas pessoas fiquem por aí proliferando suas falsas mentiras, seus falsos ensinos, seus falsos enganos. E eu vou dizer aqui, irmão Max, os pastores que vão ouvir e assistir isso aqui podem me odiar. Vocês podem me odiar, podem não gostar de mim, mas não por ser um picareta e um falso profeta, mas por falar a verdade. Pode me odiar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Jesus disse que nós seríamos odiados por esta gente e não amados por ela, porque perseguiram Jesus e iriam perseguir a nós também. Mas vamos lá, não sei se o senhor quer falar alguma coisa aí referente a isso. Não, pode continuar. Eu tô reflexivo, tô refletindo. Só queria desejar boa noite aí ao Josiel, que apareceu aqui agora, que apesar de eu estar bloqueado no canal dele, aqui ele tem liberdade para comentar. Tá certo? Pode continuar aí, o pastor Ademar. Vamos lá, vamos da onde nós paramos. Paulo, ele diz a Timóteo, ainda em 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e o verso de número 2, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E ainda ele fala ainda no capítulo 4 e o versículo de número 2, que pregues a palavra,
índice, tempo e fora de tempo, redargas, reprendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E o que são fábulas aqui que Paulo está dizendo? São histórias muito bonitas, está entendendo? Aquele pregador que não tem o que fazer, e ao invés de pregar a palavra, ficam contando histórias muito bonitas, mirabolantes no púlpito. E o povo fica fixado nessas coisas. Paulo está dizendo, pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Redargas, repreenda esta gente e pare de ficar contando historinha por aí nos altares ou nas plataformas do YouTube. E Paulo diz ainda mais, mas tu, Timóteo, sê sóbrio. Tu em tudo sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. O que Paulo está querendo dizer a Timóteo? Mas tu sê sóbrio. A palavra sóbrio aqui no grego é nepo, que significa, Paulo está dizendo em grego, nepo. Timóteo, mas tu sê sóbrio, nepo. Mantém o equilíbrio mental, o autocontrole, tá entendendo? Clareza espiritual. E seja um homem vigilante. Paulo está dizendo, Timóteo, tudo isso vai acontecer. As pessoas não vão dar ouvido à verdade, vão ter comichão nos ouvidos, vão se desviar da verdade, mas tu seja sóbrio. Você mantenha o equilíbrio, você não se deixe se inclinar a essas coisas. E é justamente o que nós estamos vendo ao contrário dos dias que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão se inclinando às mentiras, às fábulas, aos ensinos de demônios, a falsas profecias, a falsas revelações. Eu até mandei um texto aí pro irmão, que agora eu não lembro agora onde é que está, mas eu peguei aqui esses dias na Bíblia, eu não lembro agora onde é que está, até mandei pro senhor alguns dias aí, pro Eric também, sobre pessoas que ficam tendo tempo todo, ela diz que tem sonho. Deus me mostrou no sonho, né? E a pessoa que, acho que, olha, nem José sonhou tanto igual a Regiane Maciel, hein? Nem José teve tanto sonho igual a Regiane Maciel. Tudo ela sonha. Eu vi num sonho. Ah, eu sonhei. Deus me mostrou no sonho. E a Bíblia diz que essas pessoas, irmão, que vivem sonhando por aí afora, isso não vem de Deus. É a Bíblia que diz que isso não procede de Deus. Tá entendendo? Deus fala por sonho. É óbvio que Deus pode mostrar alguma coisa em sonho, como mostrou a José. Mas esta gente, irmão, sonha mais do que José. É um verdadeiro sonhador, né? É justamente esta palavra cabe bem a esta gente. O que os irmãos de José disseram, lá vem o sonhador mor, né? Ele vive sonhando, né? É justamente essas pessoas. Mas vamos lá. O que leva, irmão Max, mas antes de eu falar os sintomas da apostasia, eu quero falar aqui o que a apostasia faz com as pessoas. Primeiro, as pessoas ficam com a sua mente cauterizada. As pessoas ficam com a sua mente cauterizada. A apostasia, ela faz com que igrejas se corrompam com falsos mestres, falsos ensinos. Quando o espírito de apostasia entra dentro da igreja, ela se corrompe. E os falsos mestres, os falsos ensinos, começam a se proliferar. Sintomas de uma apostasia. Primeiro, é o esfriamento do amor. Um dos maiores exemplos disso, irmão Max, é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que um dia Paulo foi visitar, igreja essa que o pastor foi Timóteo dela, era uma igreja conhecida pelo amor. Era uma igreja que amava as pessoas, conhecida pelo amor. Mas é a mesma igreja que agora, Deus abençoe a irmã aí, que colocou meu nome, Deus abençoe a irmã, os irmãos que estão chegando aí.
o Danilo, Deus abençoe, eu pedi para vocês compartilharem essa live aí o máximo que vocês puderem, tá bom? A igreja, irmão Max, que um dia foi aplaudida, que um dia esta igreja, Paulo elogiou a igreja de Éfeso pelo amor que ela tinha, é a mesma igreja que Jesus aparece em visão ao apóstolo João na ilha de Patmos, no capítulo 2 de Apocalipse, o verso 4, aonde Jesus manda repreender esta igreja. Primeiro sintoma de uma apostasia é o esfriamento do amor. Esta igreja agora, que amava almas, que amava pessoas, a sua única preocupação agora é arrecadar. É arrecadar. Tá entendendo? É amontoar riquezas. E deixou agora o evangelismo de lado. O irmão Max está colocando no meu canal, os irmãos pudessem escrever no meu canal, PR Ademar de Paula, fatos e verdades aí. A igreja de Éfeso, no capítulo de número 2 e o verso de número 2, diz assim a palavra de Deus: eu conheço o teu trabalho, eu conheço as tuas obras, a tua paciência, e que não pode sofrer aos maus, pois essa é a prova os que se dizem apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Sofre, aí diz Paulo ainda diz João, ainda mais escrevendo o que Jesus falou. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. A igreja que foi um dia aplaudida, reconhecida por Paulo como a igreja do amor, é a igreja agora que é repreendida por Jesus, dizendo: olha, vocês deixaram o amor, vocês abandonaram a verdade, vocês deixaram de amar as pessoas, e Jesus diz: lembra-te de onde caísse, e te arrepende, porque senão eu vou vir contra vocês, e eu vou tirar do meio de vocês o meu castiçal. E os castiçais aqui, os estudos, os teólogos, e a gente estudando descobre que os castiçais aqui representam os 7 Espíritos de Deus. Jesus está dizendo então, se vocês não voltarem ao amor, se vocês não abandonarem essas práticas, eu vou vir no meio de vocês e vou arrancar do meio de vocês o meu espírito, o meu castiçal, a minha luz, ela vai sair do meio de vocês. E muitas igrejas, irmão Max, o Espírito de Deus já não está lá mais dentro, porque deixou de amar as pessoas. Eu conheço uma igreja, a igreja que eu conheci há quase 30 anos atrás, irmão Max, amava as pessoas. Os obreiros, irmão Max, os pastores, eles não tinham hora, eles não tinham lugar, eles não tinham dia para correr atrás das almas, para ir atrás das pessoas. Hoje, pastores não visitam mais ninguém. A sua única preocupação é manter número de pessoas dentro da igreja. Porque quando as pessoas não são confrontadas com a verdade, elas permanecem no erro. E quando se levanta alguém para pregar a verdade, uma igreja que se levanta um pastor para pregar a verdade, as pessoas vão embora. Porque ali na esquina tem uma igreja em que alguém está pregando, um falso mestre está pregando tudo aquilo que ela quer ouvir, sem exigir dela que ela abandone o seu pecado, as suas vaidades, as suas paixões, as suas concupiscências e abandonem este mundo de perversidade. Outro sintoma de uma igreja apóstata, um rebanho que se aparta da verdade. Abandono consciente da fé, no grego, apostasia. E Judas, olha o que Judas diz, irmão Max. A palavra apostasia é o abandono da fé, é o abandono da verdade. E olha o que o apóstolo Judas escreve no versículo de número 3. Ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, acerca da comum salvação que tive por necessidade, escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É um desafio, irmão Max.
É um desafio. O apóstolo Judas está dizendo: vocês precisam batalhar pela fé de vocês. Não abandonem a verdade. Não se afastem da verdade. Permaneçam na fé. Permaneçam naquilo que vocês aprenderam, que foi entregue aos santos. Mas as pessoas, ao contrário disso, elas estão abandonando a sua fé por causa de lutas, decepções. E nós vamos adiante aqui. O que é apostasia? Apostasia, agora que o negócio vai estreitar, irmão Max. Apostasia é o desejo do diabo de fazer com que a igreja seja apenas uma instituição religiosa. Eu vou repetir. Apostasia é a vontade ou desejo do diabo para que a igreja se torne apenas uma instituição religiosa, com um único fim. O único fim de uma igreja apóstata não é ganhar almas, não é cuidar das pessoas, não é ajudar a casais se reconciliarem, a restituir casamentos, mas a única preocupação de uma igreja apóstata é lançar votos, é pedir dinheiro, é arrecadar o máximo que ela puder, porque ela se tornou uma igreja apóstata. Ela deixou de ser uma igreja de Cristo e se tornou apenas uma instituição religiosa. Senhoras e senhores, fuja desta gente, fuja dessas pessoas, fujam desses lugares aonde a única preocupação é arrecadar fundos, arrecadar dinheiro e viver às custas das pessoas, enriquecer às custas das pessoas. Não sei se o senhor quer falar em alguma coisa em relação a isso, irmão Max? Ou alguém aí quer dar alguma sugestão que está aí no canal escrevendo aí? Só perguntaram aqui, a Isaura perguntou aqui, pastor, será que se escapa uma igreja neste mundo? Na realidade, que está tendo uma confusão de igreja pedra e igreja pessoas, né? Será que se escapa uma igreja neste mundo? Depende do sentido que a irmã está querendo colocar. É termos de salvação? Como é que é? Foi o comentário que a pessoa fez. E a Isabel comentou aqui, né? Claro que ainda há igrejas onde pastores fazem um trabalho sério, que é o que a gente vem falando aqui, que Sim. ainda existem pessoas honestas. Nem tudo está perdido, porque fazer uma afirmação de 100% de certeza que nada presta, então isso inclui a mim mesmo, né? E a todos Sim. nós, na realidade. Então, por que eu sairia, né? Então, acredito sim que ainda tem instituições, por mais que a gente tenha alguns questionamentos, ainda tem instituição séria, ainda tem pastor sério, ainda tem pessoas honestas, tem pessoas que fazem um trabalho louvável, e que se não fosse um trabalho de muitos pastores, auxiliando, ajudando muitas pessoas, isso aqui estaria muito pior. E eu penso o seguinte também, o pastor Ademar, que por mais que a gente teça críticas aos líderes religiosos, não vou me estender aqui, não quero atrapalhar a tua fala, mas as pessoas também não param para raciocinar. Eu já comentei inúmeras vezes aqui sobre pastores honestos, pastores bons, que estão sofrendo até problemas psicológicos, danos psicológicos, Sim. porque não aguentam a pressão de estar cuidando das pessoas e tal. A gente sabe que isso tudo demanda tempo, demanda um psicológico absurdo, está bem estruturado, bem alinhado, está bem em casa, porque cuidar de pessoas não é fácil, fazer a manutenção daquele trabalho ali de forma correta e honesta, que mantenha o pleno funcionamento, não é fácil. Então eu acredito sim que tenha pessoas honestas, existem pessoas honestas, e inclusive, o Ademar, me perdoe, eu tenho pedido às pessoas que me indiquem pastores com trabalhos bonitos, com trabalhos decentes, que foi por isso que eu entrei em contato contigo, porque quando o Eric Ribeiro passou aquele seu vídeo lá, eu fui procurar o Eric para pedir o teu contato.
porque eu queria que o senhor viesse aqui. Então eu sempre falo com as pessoas, se vocês conhecem algum pastor que tem um trabalho sincero, honesto, limpo, íntegro, apresente aqui para a gente poder falar de coisas boas também. Não é só ficar criticando, eu preciso divulgar bons pastores com bons trabalhos. Sim. Então, desculpa aí me prolongar. Referente ao que a irmã colocou, eu vou responder as duas falas ali sobre, primeiro, se escapa alguma igreja no mundo. É óbvio, como o irmão estava falando, eu conheço pastores, inclusive na live, se quem não assistiu quiser assistir, procurar, eu pedi ao irmão Max aí, ele deixa o link, agora vai ser difícil achar, onde eu trouxe o meu testemunho, e eu citei bastante o nome do pastor Márcio, tá dentro lá do Rio Grande do Sul. Hoje ele não está cuidando da igreja, ele passou por muitos problemas, inclusive, como o senhor está falando, psicológico, porque muita pressão, muita cobrança, e não foi nenhuma e nem duas vezes, irmão Max, e para quem está me ouvindo aí, que eu vi o pastor Márcio, ao invés dele pegar a sua plebenda que ele tinha direito, ele pegava apenas o suficiente para ele pagar o seu aluguel, a sua água, a sua luz, comprar o que ele precisava para comer, tá entendendo? E o resto ele investia tudo na igreja, em obra missionária, tá entendendo? Em obras sociais da igreja. Eu falei na outra oportunidade aqui, tá travando bastante, eu não sei se é a sua internet ou a minha, que tá certa vez, o pastor Márcio, ele foi pregar num congresso de jovens, nos Gideões Missionários em Pelotas, e o pastor, presidente, deu um valor para ele na época, isso faz muitos anos, que ele nem esperava, e para a época era bastante dinheiro aquela oferta, ele não pediu nada. E ele chegou em casa, a primeira coisa que o pastor Márcio foi fazer, ele foi quero conhecer esse pastor Márcio. Como é que a gente faz para entrar em contato com o pastor Márcio? Eu posso passar o contato dele para você depois. Opa, maravilha, maravilha. Tá? E aí o que acontece? O pastor Márcio, ele pegou o valor da oferta que ele ganhou, ele pegou a metade daquele valor na época, ele foi até a cidade de Gravataí, e ele pagou o aluguel de 2 meses atrasado de um irmão que nem congregava na igreja que ele era pastor, e era de outra cidade. Ele foi lá e pagou os 2 meses que estava atrasado do aluguel do irmão. Então, eu conheço o pastor Márcio, que é uma pessoa assim, que eu conheço há muitos anos, foi meu pastor em algumas cidades diferentes, foi o pastor que me abriu as portas para pregar no Paraguai, em outros estados do Brasil. É um grande homem de Deus. E conheço tantos outros que eu acompanho, irmão Max, que realmente se doam pela obra de Deus, né? A gente falar de si mesmo não é muito bom, mas eu quero falar para quem não ouviu ainda, e eu falei na outra live, que nós saímos do Rio Grande do Sul para ir para o estado de Rondônia, eu e a minha esposa, para ganhar apenas o aluguel da nossa casa, para fazer a obra de Deus, a obra missionária no estado de Rondônia. E saímos agora de uma cidade para outra, que nós vamos fazer 8 meses agora, o dia 7 do mês que vem, e nós recebemos um convite, eu falei na outra live do testemunho, onde tinha uma igreja com 40 e poucas pessoas, e tinha uma entrada em dízimos e ofertas de mais de R$4.000, nós recebemos o convite para ir para esta igreja, 2 vezes, e eu disse, eu não vou para lá. Primeiro, porque eu não ando atrás de dinheiro. Segundo, porque eu preciso andar na direção de Deus. E a gente foi para essa cidadezinha que a gente está hoje, que é quase 4 vezes menor que a cidade que nos convidaram para ir, para cuidar de 5 pessoas, que até eu mandei o senhor viu lá, onde estavam os cultos, debaixo de uma lona preta, tá entendendo? Foi para lá que nós fomos cuidar da igreja, nessa cidade onde tinha 5 crentes, 5 pessoas. Hoje nós alugamos um prédio lá, muito barato, R$600, e nós estamos lá. Não sobra dinheiro nem para pagar a nossa luz e a nossa água, e nem muito menos o nosso aluguel da nossa casa. Mas nós estamos lá,
cuidando de pessoas. Ainda tem sim muitos homens e mulheres de Deus que estão fazendo a obra de Deus sem se preocupar com dinheiro. Lá na cidade onde eu estou, tem um pastor de uma igrejinha lá, que está lá, irmão, morando atrás da igreja, em 2 pecinhas, que é um forno, porque Rondônia é muito quente, é muito baixo, tá entendendo? É um forno de calor, e ele está lá com a sua esposa, fazendo a obra de Deus na mesma cidade que eu. Então tem muito pastor sério, tem muito pastor honesto, tem muito pastor que a visão dele não é dinheiro, mas a vontade do diabo é fazer com que a igreja apóstate se torne apenas uma entidade religiosa, aonde a única preocupação é arrecadar dinheiro. E tá cheio de igrejas, tá cheio de líderes por aí, que a sua única preocupação é arrecadar dinheiro. Alguém colocou um comentário, Assembleia de Deus do Mato Grosso, tá assim, tudo é venda, tudo é dízimo. E quanto a isso, os pastores do grande templo andando com carro, o que é mais? Terno, cantores fazendo viagem internacional, etc. Inclusive eu preguei no grande templo, tive essa felicidade, esta honra de pregar lá. Mas veja bem, em relação ao comentário, sem contar que o grande templo só recebe dinheiro e não manda nada para as igrejas, qualquer construção, festa, etc., tirando do bolso do povo. Inclusive, aproveitando a fala dessa pessoa aí, de quem é Cibele, Cyberwalk. Aproveitando essa coisa, esse comentário, irmão, eu estou falando de mim, eu sou totalmente contra, eu estou falando de mim, eu não faço isso, e se um dia Deus der condições à nossa igreja, né, de nós termos entrada, que dê para ajudar as pessoas, condições, eu não faço isso, e eu estou dizendo isso diante de muita gente, diante do irmão, diante de Deus, que é a principal testemunha. Eu não faço isso. Por exemplo, você pega aí e você traz um cantor famoso, 10, 15, 20 mil reais, e às vezes, dependendo do cantor, entre passagens aéreas e hotel, e alimentação, e deslocamento, você gasta muito mais que isso. Tá entendendo? Aí você dá para esse cidadão, que às vezes você não conhece, nem sabe se ele está congregando, você nem sabe se ele congrega na igreja dele, você nem sabe como está a vida desse cidadão, não é porque ele é famoso, tá entendendo? E as pessoas se enganem com isso. Vamos ver esse comentário aí também daqui um pouquinho. E às vezes, irmão Max, o pastor, a igreja, a instituição, dá esse dinheiro todo para essas pessoas, e às vezes tem um obreiro, irmão Max, que está ali cuidando de uma congregação, e às vezes ele não ganha nem o combustível para ele se deslocar da casa dele para cuidar da congregação, não ganha ajuda nenhuma de custo para ele, para a sua família, não dá nada para ele que está ali todo momento, e vem essa gente de fora e eles enchem o bolso dessa gente. Eu sou totalmente contra essas coisas, e eu digo, aonde eu sou pastor, eu não vou fazer essas coisas, eu não tolero, eu não aceito essas coisas, eu sou totalmente contra essas coisas. Pregadores por este país, que a sua agenda, uma noite, é 10, 15, 20 mil reais. Paz, meus senhores. E às vezes, irmão Max, o seu obreiro está desempregado e sequer a igreja, o pastor, dá uma cesta básica ou uma ajuda de custo para o seu obreiro que está ali, ajudando às vezes com a mão de obra e na área espiritual. Isso é como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha. Irmão Max, quer falar alguma coisa? Na realidade, só queria ler aqui um comentário que fizeram aqui, não vou ler o nome da pessoa, mas falaram assim, nessa denominação só pensam assim. Teve um dia que eu questionei sobre um determinado pastor, sobre a questão dele ser bancado, e até o carro do ano ele tinha comprado, falando aí do grande templo, tá? Mas é só isso, pode continuar. Tá bom, muito bem. Voltando
tinha um outro comentário que uma pessoa comentou primeiro, que era se alguma igreja se salva, e a gente já falou sobre isso, né? As pessoas confundem muito, irmão Max, confundem muito igreja com as quatro paredes, né? Isso é um prédio, é um templo, né? É uma sinagoga, como alguns querem julgar, né? É um prédio. A igreja são pessoas, a igreja são pessoas. E a Bíblia diz que naquele dia, quando Jesus vier buscar a igreja, os anjos do Senhor, eles vão sair pelo mundo afora, irmão Max, em todas as partes do mundo. E a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra e os olhos do Senhor estão sobre justos e maus. Então Deus sabe quem é a sua igreja. Deus sabe quem é o crente verdadeiro que representa a igreja. Então naquele dia, os verdadeiros, os santos, serão ceifados, levados pelos anjos de Deus em qualquer parte do mundo. Deus sabe quem é a igreja de verdade. A igreja não é o prédio. A igreja somos pessoas. Nós somos a eclésia, a igreja que é tirada deste mundo. Você é a igreja. É por isso, irmão Max, que o crente tem que dar um bom testemunho. Porque quando o crente ele dá um péssimo testemunho, de quem é que as pessoas falam? Elas falam da instituição. E às vezes até o pastor é um bom pastor, é um homem honesto. Mas as pessoas falam de quem? Do pastor, que às vezes não tem nada que ver. Mas o crente está dando um péssimo testemunho, porque ele é a representante da igreja. Ele é a igreja. E ele precisa se comportar como tal. Eu não sei se você quer falar em relação a alguma coisa a isso, para nós avançarmos aqui para o final. Não, pode continuar. Vamos lá, então. Continuando onde nós paramos aqui, sobre a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor. João também fala o que Jesus falou acerca da igreja de Pérgamo, aonde diz o texto: e o anjo que está em Pérgamo escreve, diz o Senhor, aquele que tem a espada de 2 fios, eu conheço as tuas obras, e sei que onde habitas é onde está o trono de Satanás. Retendo o meu nome, não negaste ainda, e ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vocês, aonde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas eu tenho contra ti, que lá tem uns que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comerem os sacrifícios das idolatrias e se prostituírem. O termo original aqui e o significado do nome Pérgamo é elevado, ou seja, alguém que está acima, elevado. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Eu elevei vocês, eu engrandeci vocês, eu coloquei vocês lá em cima, e vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo as pessoas tropeçar com os ensinos de vocês. Vocês estão deixando se introduzirem aí ensinos de Balaão, onde a única preocupação de vocês é dinheiro, é riqueza. Vocês estão fazendo essa gente tropeçar. E é justamente, irmão Max, o que muitos pregadores deste país e ditos profetas, que Deus engrandeceu, Deus elevou o seu nome, mas hoje eles servem de tropeço, de pedra de tropeço. Eles fazem as pessoas tropeçarem na palavra. Eles estão ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Estão falando coisas que Jesus não mandou falar, dizendo assim diz o Senhor, quando Deus não mandou falar. Isto é um espírito de engano, é um espírito de apostasia. Isto é espírito ensino de demônios. E a Bíblia diz, ai daquele que diz o Senhor falou, quando o Senhor não falou nada. Vocês estão correndo um risco muito grande. Olha, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é longânimo, mas vai chegar a hora que vocês vão ser tratados por Deus, e no dia do juízo final, vocês não vão escapar da ira de Deus, porque vocês foram levantados por Deus, Deus deu um nome a vocês, e vocês estão fazendo o povo tropeçar. Vocês estão enganando as pessoas. Vocês estão extorquindo, usurpando, né? Me perdoe o palavrário, estrupando a igreja.
extorquindo e tirando das pessoas mais carentes para vocês viverem as suas vidas de luxo às custas da igreja. Naquele dia, olha, se vocês conseguissem se salvar, já está de bom tamanho. Se vocês conseguissem arrepender dessa maldade de vocês e se salvar, já está de bom tamanho. Mas vocês não terão galardão nenhum sobre isso, porque a Bíblia diz que vocês já receberam o galardão de vocês aqui. Vamos lá. O que leva uma pessoa à apostasia? O que leva uma pessoa a apostatar da fé? Primeiro, a falta de oração. A falta de oração, irmão Max, é um problema. Quando a pessoa deixa de orar, ela vai apostatando da fé. Ela abandona a leitura da palavra, ela deixa a palavra de lado, e aí quando a pessoa começa a se inclinar a profetas, a revelações, a profecias, por quê? A oração, a falta de oração, levou essa pessoa a apostatar da fé, a abandonar a verdade, a abandonar a palavra de Deus. E é aqui que Jesus disse, é aqui que nós encontramos a vida eterna na palavra de Deus. As pessoas, irmão Max, eu fico intrigado como as pessoas são tão levadas, como diz a Bíblia, por ventos de doutrinas, porque Jesus não falou que as pessoas seriam limpas, purificadas, transformadas por profecias, nem revelações, né? Mas Jesus disse em João, capítulo de número 15, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, irmão Max, a palavra de Deus é o suficiente. No livro de 1 Samuel, do capítulo 3, Samuel diz assim, naqueles tempos não havia visões, não havia profecias, mas a palavra era de muita valia. A palavra, disse Paulo, que ela é mais eficaz e penetrante que uma espada de 2 gumes e é apta para discernir juntas e medulas e até a divisão da alma. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, transformar pessoas, mudar o destino de pessoas. A palavra de Deus, e as pessoas ficam correndo atrás de falsos profetas porque apostataram da fé. Segundo, o que leva a pessoa a apostatar da fé? Decepções. Decepções é um dos motivos que levam as pessoas a abandonar a verdade. Ela se decepciona com o seu pastor. As pessoas estão tão decepcionadas, irmão Max, com os pastores por aí afora, que elas não querem mais congregar. Elas não querem mais ouvir a palavra de Deus. E aí, ficam ouvindo essa gente no YouTube, esses falsos profetas. Porque os pastores estão decepcionando as pessoas. Tá entendendo? Estão decepcionando as pessoas. E as pessoas, por causa das decepções com a igreja, com a instituição, com a liderança, elas estão se afastando da verdade, abandonando a igreja. Eu não sei se alguém quer comentar sobre isso, o irmão Max quer comentar sobre isso, sobre as pessoas estarem decepcionadas com as lideranças. Com certeza. Na realidade que boa parte da sociedade acho que perdeu a confiança. Não se trata nem só de pastores, não, o pastor Demar, acho que se trata de perder a fé e a confiança na política, na mídia. Acho que nós fomos perdendo a confiança em tudo, tá? Sim. Mas eu gostaria de pegar essa parte aqui. Alguns irmãos fizeram, tem algumas perguntas aqui. Eu posso estar fazendo para o senhor agora, faz depois, quer deixar para o final? Pode. Então, vamos lá. A Liliane perguntou aqui o seguinte, são várias perguntas, tá? Pastor Ademar, o senhor acredita que os pastores de hoje incentivaram as pessoas, os procurarem para buscar a revelação de suas vidas como cartomantes? Tentar aqui entender a pergunta. Pastor Ademar, o senhor acredita que os pastores de hoje incentivam, deve ser isso, as pessoas a procurarem, a buscar a revelação de suas vidas como cartomante, fazendo eles como homens de adoração?
Essa aqui é uma pergunta. Você quer responder essa? Tá bom. Com certeza. Incentiva? Infelizmente, o falso mestre, que foi que a gente falou, ele induz as pessoas a isso. Ele leva as pessoas a isso. Por quê? Ao invés dele pregar a palavra de Deus como ela é e a verdade, ele mesmo começa a introduzir essas coisas dentro da igreja. Ele mesmo se deixa agora se levar por esse espírito de engano, porque se um pastor não vigiar, esse espírito de engano entra na vida dele também, e ele começa a falar como se fosse Deus falando e não é Deus falando, e ele vai se enganando, tá entendendo? É como diz a Bíblia, enganando e sendo enganado, tá entendendo? E ele começa agora a incentivar as pessoas a buscarem por essas coisas. Irmão, é um absurdo, irmão Marcos. Em Vilhena, por exemplo, que é a primeira cidade, o portal da Amazônia, a primeira cidade da entrada do Mato Grosso para Rondônia, lá naquela cidade tinha, não sei se tem ainda, bem perto onde mora minha sogra, uma casa de uma irmã que dita missionária. Um dia eu passei pela manhã uma vez, isso já faz alguns anos atrás, de manhã cedo, era 6 e pouca da manhã, e tinha uma fila de gente assim enorme, assim que se ia assim. Aí eu perguntei para minha esposa o que é aquilo ali, o que é essa gente aí parada nessa casa aí. Ela me disse, não, aí tem uma missionária que as pessoas vêm e ela revela as pessoas. É desse tipo que a coisa tá, irmão. Tá entendendo? Parecia, irmão Max, parecia que as pessoas estavam numa fila de um posto de saúde, buscando por atendimento médico. Era uma fila enorme, gigantesca, às 6 e pouca da manhã. As pessoas vão ali para se consultar. E essas práticas, a Bíblia condena essas práticas, irmão. Isso é espírito de engano. Isso é espírito de engano. A Bíblia proíbe as pessoas de buscarem as pessoas como sejam cartomantes, a cartomancia, que é consultar os mortos, ou esse tipo de prática que as pessoas estão fazendo. Infelizmente, os pastores são culpados por deixarem de doutrinar as pessoas, ensinar a verdade, e eles mesmos começarem a introduzir isso nas suas igrejas. Leonardo Salles é um dos maiores exemplos deste país. Ele começou com essas práticas e as pessoas correm atrás dele para se consultar com ele, né? Renato de Carvalho, Vitória Souza e tantos outros. O senhor faz revelação também, não, né? Só brincando, eu não. Tô brincando. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte. A revelação virou piada na boca desses falsos profetas. O senhor acredita, pastor, que por causa desses falsos profetas as igrejas podem fechar por causa desses impostores? Não sei, o que o senhor acha? É possível? Irmão Max, o que acontece? A revelação em si, eu acredito que Deus pode usar alguém. Nós temos base bíblica no Antigo Testamento para isso, no Novo Testamento. Mas não é aquela coisa que os camaradas ficam profetizando e revelando por rumo. Assim não é, as coisas não funcionam desse tipo, não. Por exemplo, eu não fico fazendo revelação, mas Deus já me mostrou algumas coisas. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu estive numa cidade chamada Alegrete, ministrando numa cidade, era a primeira vez que eu fui naquela igreja lá, por indicação. Lá na região, acho que é noroeste do estado do Rio Grande do Sul, não lembro. Isso foi em 2019. E eu estava lá no culto, preguei, na hora da oração, veio uma moça para frente. Foi a primeira vez que eu fui naquela cidade, estava a quase 500 quilômetros de distância de onde eu estava morando na época. E eu comecei a orar por ela, e Deus me mostrou nitidamente os abusos que aquela moça tinha sofrido na infância, na sua adolescência, por gente da própria família dela. Tá entendendo? Claro que eu não falei com essas palavras, mas eu falei com palavras que alguém pudesse entender. Irmão Max, aquela moça se atirou aos gritos, aos berros no chão. Tá entendendo? E a mãe dela sabia disso, e a mãe dela depois falou pro pastor. Nem o esposo dela sabia disso. Aquela moça se atirou aos berros no chão, ela gritava, irmão Max.
E aí a mãe dela, o pastor foi conversar com a mãe dela, e depois o pastor me disse que a mãe dela sabia dessas coisas, e que realmente era verdade. Tá entendendo? Aconteceu um outro episódio parecido com esse, na cidade de Pinheiro Machado, né? E se tiver alguém de Pinheiro Machado, acho que não tem ninguém assistindo aqui, pode falar. No ano de 2021, o culto estava terminando, e tinha um menino que ele estava congregando com a gente ganhou ele para Jesus, batizou ele, e a irmã dele tinha vindo de uma outra cidade visitar ele, e ele levou ela no culto. E Deus me mostrou nitidamente, eu vi aquela moça também, sendo abusada por alguém da sua própria família. Irmão Max, aquela moça gritava que dava para ouvir de longe. Ela era, acho que uma moça de 30 e poucos anos, 32, 34 anos, e depois a gente orou por ela ficou possessa por espíritos malignos ali, ela chorou bastante, a gente orou por ela, abraçou ela, e depois o menino, ele disse, pastor, ela confessou para mim que o nosso irmão, o nosso próprio irmão, abusava dela quando ela era adolescente. Então, eu acredito nessas coisas. Eu acredito que Deus pode mostrar, sim. Agora, do jeito que essa gente aí diz que Deus mostrou, Deus revelou, toda hora Deus está mostrando coisa, eu não acredito, irmão. Isso é espírito de engano, isso é espírito de mentira. Eu tenho muito cuidado para abrir a minha boca e falar assim diz o Senhor, porque eu sei o quanto isto é pesado. Falar isso, e isso pode comprometer até a minha salvação. Porque quando eu falo que Deus falou e Deus não falou, eu sou o quê? Eu sou mentiroso. E a Bíblia diz que os mentirosos, eles são filhos do diabo. E os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então eu tenho muito cuidado com isso. Respondendo à pergunta da pessoa referente se as igrejas vão fechar. Infelizmente, as igrejas, os templos, elas não vão fechar. Pelo contrário, elas vão continuar crescendo. E sabe por quê? Porque é o que nós falamos, irmão Max. Essa gente está falando o quê? O que as pessoas querem ouvir. E as pessoas correm para lá para ouvir essa gente. Você pode ver que igrejas de Leonardo Salles, aonde está a Vitória Souza, aonde está a Renata Carvalho, aonde estão esses dito profeta, é lotado de gente, não tem lugar. Não tem lugar, irmão Max, para colocar a gente, para comportar a gente. Então, a igreja física, o prédio, não vai fechar, pelo contrário, eles vão continuar abrindo, e isso é muito triste. Agora, igrejas, onde pregam a palavra de Deus, infelizmente, algumas estão fechando, e infelizmente, muitas vão continuar fechando, porque não vai ter pessoas para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir. Quando você diz para ela, se arrependa, abandone teus pecados, abandone tuas vaidades, as pessoas não querem, elas correm para ouvir essa gente. As igrejas onde pregam a verdade, pode ter certeza que, infelizmente, algumas vão fechar e vão continuar fechando, e algumas já fecharam. Certo. Deixa eu pegar aqui. É o seguinte, o Fábio comenta aqui, faz uma pergunta. Pastor, boa noite. O que o irmão pensa sobre o sistema evangélico brasileiro? Seria possível uma mudança nesse cenário? O sistema evangélico brasileiro, seria possível uma mudança nesse cenário? O senhor acha que é possível o renovo e que possa ter igrejas mais sérias? Essa é a pergunta. Na verdade, irmão, em relação à sua pergunta, a gente já falou aqui que tem igrejas sérias, pastores sérios, e às vezes o que acontece, irmão Max? Nem é caso da instituição. Por exemplo, vou pegar como exemplo aqui, que igreja eu poderia pegar como exemplo aqui? Vou pegar, por exemplo, aqui, Assembleia de Deus de Madureira, vou pegar como exemplo ela, tá? Às vezes nem é a instituição, o nome da instituição, mas é o pastor daquele lugar que é um picareta. É o pastor daquela região, daquela cidade, daquele setor, que é um sem vergonha, que é um falso pastor, que é um falso líder, que é um falso mestre. Às vezes nem é a instituição, mas é o pastor daquele lugar que é um falso líder. Às vezes também pode ter uma instituição que o nome dela está manchado, está queimado, é visto como aos olhos neste país, mas lá no interiorzinho tem um pastor da mesma instituição, que é um homem de Deus,
que trabalha com honestidade, que trabalha com sinceridade, que é um homem que não está preocupado em arrecadar dinheiro, mas sim cuidar das pessoas. Essas duas coisas que acontecem dentro da igreja. Infelizmente, irmão Max, essas pessoas que já apostataram da fé, esses líderes aí que já apostataram da fé, não tem mais conserto. Eles vão continuar enganando e sendo enganados. Não tem o que fazer, não tem conserto para essa gente se eles não se arrependerem dos seus pecados. Não tem. Fizeram uma pergunta aqui, essa aqui tu não precisa responder se quiser, não. Eu achei interessante o comentário, tá? Eu achei interessante. Eu não sei se aplica muito, mas vale o comentário. É o seguinte, ainda o Michel, que é um amigo nosso, ele pergunta o seguinte: ainda é possível congregar devido à grande influência de sociedades secretas, no caso aqui a maçonaria, no Brasil, que a gente sabe, é difícil de você identificar, mas há traços, há sinais. Como é que dá para congregar, não dá? Como é que tu enxerga essa coisa? Tu já passou por alguma situação com essa? Se quiser, claro, contar algum detalhe ou não. Sei lá, como é que tu vê essa questão? Como é que é o nome do irmão aí? É o Michel. Irmão Michel. É possível congregar, e inclusive o ato de não congregar, ele é descrito nas escrituras, no capítulo 10 do escritor aos Hebreus, e no versículo de número 24, considerando uns aos outros, para que não estimulemos o amor, para que estimulemos o amor às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Ou seja, o ato de congregar, ele é bíblico. Infelizmente, é difícil você identificar se a sociedade secreta da maçonaria está infiltrada naquela igreja ou não. Primeiro, qual é um dos pontos que a sociedade secreta procura para adentrar dentro da igreja? Primeiro, número de pessoas. Se é uma igreja que tem muita gente, e principalmente gente de influência. Segundo, se aquele pastor ele é muito influente na sociedade. Esse é um segundo ponto que a sociedade secreta procura aquele líder para tentar se infiltrar dentro da igreja. São dois pontos. O que eu aconselho às pessoas? Lá no Rio Grande do Sul aconteceu um episódio há muitos anos atrás, uma divisão muito grande no Rio Grande do Sul das Assembleias de Deus, aonde nasceu a igreja Assembleia de Deus da Restauração do pastor Humberto Schmidt. E ele era uma pessoa muito influente dentro das Assembleias de Deus na época. Inclusive tem uma mensagem dele pregando com um saudoso pastor Luiz Antônio da Luz, que foi um dos maiores homens de Deus do nosso estado do Rio Grande do Sul, pastor Humberto Schmidt, um grande homem de Deus. E por ele não aceitar que a sociedade secreta, a maçonaria, tivesse dentro das Assembleias de Deus, como estava se introduzindo na época, ele saiu e se criou, então, a Assembleia de Deus da Restauração por causa dessas coisas. É um ministério muito conservador, que não cresceu tanto, mas está lá fazendo a obra de Deus com honestidade e com verdade, porque ele não concordava com essas coisas. É muito difícil você conseguir identificar, né? Um dos sinais, a gente pesquisa um pouco, um dos sinais para você descobrir se um pastor ele é maçom, eu não sei se o senhor sabe disso, eles usam a mão, muitas vezes eles fazem esse sinal por dentro do casaco. Eles usam muito esse tipo de sinal dentro do casaco. Então é um dos sinais que a gente pode verificar se ele está ligado à maçonaria ou não. Mas o que eu aconselho às pessoas? Você que tem dúvida se a tua igreja, esse ministério está ligado à maçonaria, se a maçonaria está lá, procure aquelas igrejinhas pequenininhas lá do bairro, lá do teu bairro, lá da periferia, lá da favela,
onde tem aquele pastorzinho lá que às vezes nem tem um conhecimento bíblico muito grande, mas que faz a obra de Deus com amor. Pelo pouco conhecimento que tem, ele faz a obra de Deus com amor, com sinceridade. Não é aquele homem que prega bonito, mas que você vê honestidade, sinceridade. Vá congregar com essa pessoa, vá ajudar este pastor, procure saber quem ele é, quem é a família dele, e congregue. É isso que eu posso dizer ao irmão Michel. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem várias aqui, mas senão não vai dar tempo para gente. Esses falsos profetas ou pastores não fazem parte da operação do erro? Essa é a pergunta que o Jason faz aí para o senhor. Se esses pastores... Como é que é? Vamos lá. Estes falsos profetas ou pastores não fazem parte da operação do erro? É uma preparação, é uma preparação para o cenário do engano, né? Porque o texto que nós lemos lá no sinal, eu não sei se no início, que Paulo disse que eles dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinos de demônios. Com certeza, o espírito que opera e que fala na boca desses ditos profetas, falsos profetas, é o espírito da operação do erro. Por quê? Porque ele faz as pessoas errarem o alvo, errarem o caminho que é Cristo, abandonando o ensino da palavra de Deus para dar ouvido ao que eles falam. Tem gente que não congrega mais, que não ouve mais a palavra de Deus e vive por aí ouvindo esses falsos profetas. Isso é operação de engano, isso é operação do erro, e isso são operação de espíritos enganadores na boca dessas pessoas. Mas assim como existe, irmão Max, o falso profeta, existe o verdadeiro profeta. E eu volto a dizer, eu não sei se tem alguém que chegou agora há pouco na live, e se tiver algum pastor que vai assistir, você pode ficar irado, chateado, bravo, pode me odiar, mas eu vou dizer mais uma vez o que eu disse lá no meio da live. Vocês deveriam ter vergonha de dizer que vocês são pastores, porque vocês estão deixando esses canais de denúncia, como o do irmão Max, o do Moisés, o do Evandro, o do Eric Ribeiro, fazer o papel que vocês deveriam fazer, que é de refutar, refrear, calar a boca dos falsos profetas. É os canais que estão fazendo o papel que vocês deveriam fazer. Vocês deveriam ter vergonha de dizer que são pastor e deveriam entregar os seus cargos urgente e dizer, eu não tenho condições de ser pastor porque eu não me oponho, eu não me coloco como eu deveria me colocar, porque Deus colocou você aí para pastorear a igreja. A palavra pastorear é abraçar, é apacentar, é cuidar, é proteger as pessoas. Do quê? Do lobo. Do lobo, irmão Max. Quando Jesus fala que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, os pastores da época, sabe o que eles faziam? Eles pegavam as ovelhas à noite e colocavam dentro de uma caverna e eles deitavam na porta da entrada da caverna. Porque para o lobo chegar nas ovelhas, ele tinha que passar por cima dele primeiro. E vocês, pastores, que deveriam fazer este papel de impedir que esses lobos cheguem até as vossas ovelhas que Deus deu para vocês cuidar e proteger, vocês são omissos. Vocês são o quê? Vocês são o que Jesus disse em João 10:10. Vamos lá, João 10, capítulo número 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das suas ovelhas. É o que vocês estão fazendo. Vocês não são pastores, vocês são mercenários, porque vocês deveriam proteger essa gente. Pessoas que estão dentro da igreja aí, que às vezes não têm conhecimento bíblico nenhum, e é vocês que deveriam ensinar elas, proteger elas desses falsos líderes, desses falsos profetas que andam aí. E vocês fazem o quê? Vocês são omissos, como o pastor lá do Rio Grande do Sul, da Assembleia de Deus, da congregação, e principalmente da Convenção Estadual do Rio Grande do Sul, que deveria se impor, porque eu não acredito que vocês não estão sabendo disso. Eu não acredito que vocês não estão sabendo disso. Vocês são omissos, tá entendendo?
Se vocês quiserem me processar, eu tô aqui. Vocês derrubaram a família Dutra, tá bom? Vocês derrubaram, na convenção estadual, vocês derrubaram a família Dutra no Rio Grande do Sul, porque eles eram uma ameaça para vocês, porque eles tinham crescido muito aí dentro. E eles eram uma ameaça para a cadeira presidencial. Então vocês fizeram de tudo para derrubar essa família dos Dutra. E lá em Bagé, que já não existe mais, que já morreu, tinha um grande homem de Deus, pastor Adalberto dos Santos Dutra, um homem de Deus. Aquele era um homem de Deus. Aquele deixou um legado na minha cidade, na Assembleia de Deus. Era um homem de Deus. E vocês fizeram de tudo para derrubar esta família dos Dutra, porque eles eram uma ameaça para vocês. Por que vocês se importam tanto em derrubar somente quem ameaça a cadeira de vocês, o lugar de vocês? Por que vocês são omissos? Claro, eles não oferecem perigo nem risco nenhum a vocês, né? Aí vocês estão assim, ó. Só que se vocês não fizerem nada, isso vai custar caro para vocês naquele dia. Olha, Ademar, eu me dou por satisfeito aqui. Amém. Você pode voltar. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui, certo? O canal aqui é um apoiador do seu trabalho. Inclusive, Amém. Eu quero recomendar novamente que vocês se inscrevam no canal do Pastor Ademar, que é Fatos e Verdades. Tá? Eu vou deixar o link para vocês se inscreverem, acompanharem lá. Dá uma força lá ao trabalho do pastor, um canal novo, tá? É um canal novo, está se esforçando, a gente está ajudando no que pode para contribuir para que o canal, a mensagem, ela alcance mais pessoas. Então eu agradeço aos irmãos que estiveram aqui conosco, principalmente ao pastor Ademar, que sempre de forma gentil está aqui cedendo um pouquinho do seu tempo conosco, pelo menos uma vez por mês, né? A gente gostaria de tê-lo mais vezes, mas a gente sabe que é cansativo e não dá, tá certo? Eu, particularmente, gostei muito da live, e já te agradeço de antemão, agradeço aos irmãos também que acompanharam, mas eu queria te fazer uma pergunta em particular, Ademar. Essa pergunta ela é pessoal, ela é minha. A igreja hoje, ela se modernizou. Os pastores se modernizaram. A forma de atuar, eu digo atuar como atores, foi aperfeiçoado. Ou seja, houve um melhoramento em práticas, em técnicas de subverter e de tentar persuadir pessoas. Com toda essa modernização, não somente no campo psicológico, no campo mental, mas no campo tecnológico também, através de inteligência artificial e outras coisas que facilitam mais, você não acha que hoje nós estamos, apesar de ter muitos canais, você não acha que nós estamos hoje mais suscetíveis e até mais desprotegidos e mais fáceis de sermos acometidos por grandes líderes? E é só que a pergunta que eu te faço hoje, mais do que nunca, se faz necessário a presença do Espírito Santo para que a gente não seja presa fácil desse sistema que está altamente eficiente? O que acontece, irmão Max? A igreja de antigamente, os principais objetivos de oração da igreja, principalmente era a santificação. Um ponto. A igreja antiga, as pessoas oravam muito pela santificação. Segundo, era uma igreja onde acontecia muito milagres, curas, batismo com o Espírito Santo. Terceiro, era uma igreja que orava muito por discernimento de espíritos. Então, embora, irmão Max, as pessoas não tinham o conhecimento que os pastores de hoje têm, o acesso ao conhecimento histórico, teológico, escatológico, né, que hoje a gente tem, e eram muito ignorantes em termos de conhecimento, eram pessoas que tinham discernimento de espírito.
E essa gente aí, irmão, esse sistema de engano, eles não conseguiam se criar dentro da igreja. Eles não se criavam, porque a igreja orava muito por discernimento espiritual. E por que estão sendo tanto enganados? Porque é justamente a última fala do irmão. Falta-lhes o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é como um alerta, um aviso. Ele nos mostra, ele nos alerta. Opa, isso aí não é de Deus. Isso aí não está na Bíblia. Isso aí é contrário ao ensino da palavra. Porque falta o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, é que as pessoas estão sendo enganadas da maneira que estão. E esta gente, irmão, que vive de enganar as pessoas aí, eles se aperfeiçoam a cada dia. A cada dia eles vão se aperfeiçoando. Eles buscam técnicas. Por exemplo, eu nem sei se eu deveria falar isso aqui, mas tem pastores por aí, irmão, pastores pregadores por aí, que eles vão em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, fazer aulas de técnicas de hipnose. Pasme os senhores. Pasme os senhores. Fazer aulas de técnicas de hipnose para ludibriar as pessoas. Só quem não tem o Espírito Santo é ludibriado por essas pessoas. E eu vou terminar minha fala falando que aconteceu um episódio há muitos anos atrás, lá em Bagé, na minha terra. Um pastor que tinha vindo de uma outra cidade pregar, ele estava pregando, e de repente um cidadão saiu lá do meio da igreja, falando em língua e marchando, e pá, e subiu no altar e foi na direção dele. E do jeito que ele foi, irmão, ele voltou. O pastor só estendeu a mão e repreendeu, e ele caiu pelo chão afora. Porque havia discernimento de espírito na vida daquele pastor. E o espírito de engano que estava falando na boca aquele suposto profeta, ele caiu por terra na mesma hora. É isso que a igreja precisa fazer. Orar a Deus e dizer: Senhor, me dá discernimento de espírito. Ajuda através do teu Espírito Santo a eu conseguir discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E assim as pessoas jamais serão enganadas. E estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Obrigado, irmão Max. Amém. Pastor Ademar, mais uma vez, muito obrigado pela tua companhia, por você ter vindo aqui. Te aguardo numa próxima oportunidade. E agradeço a todos os irmãos que estiveram aqui conosco. Ademar, não sei se essas são as suas últimas palavras, mas deixo que você encerre aqui com uma oração, com algum desfecho. Fique à vontade, tá certo? Amém. Quero agradecer mais uma vez o carinho, a atenção, o espaço que me foi dado aqui pelo canal Teoria Máxima. O irmão Max está colocando aí Fatos e Verdades. Você procura lá, ou @PR Ademar de Paula. Aí você vai achar, me ajude aí, tá bom? Nós vamos aí começar um trabalho também de refutação bíblica contra falsos ensinos, falsos profetas por aí afora, em nome de Jesus. Quero agradecer o espaço que me foi dado, cedido aqui, né? As pessoas que estiveram conosco carinhosamente, os comentários que fizeram, as perguntas que fizeram, que Deus em Cristo possa retribuir, abençoar, continuar abençoando esse canal para que ele continue crescendo mais ainda e alcançando mais pessoas, abrindo os olhos das pessoas para que elas não sejam enganadas. Eu quero terminar também orando a Deus, né, e dizer a você que está decepcionado com lideranças, com pastores, como eu disse lá, procure um pastor lá, aquela igrejinha às vezes que está caindo os pedaços lá, o pastor não tem nem condições de construir um templo, tá bom? Vá lá, pesquise a vida daquela pessoa, né? Vá congregar lá, saia desse sistema aí onde as pessoas só pensam em arrecadar, se tornaram apenas uma instituição religiosa que só pensa em dinheiro. Saia fora disso, cuide da sua família, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero terminar orando a Deus, nosso Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu agradeço ao Senhor por este momento, por este espaço que me foi concedido. Ó Deus, e o Senhor, por tua bondade,
tem trazido o meu nome à luz a muitas pessoas que estão nos assistindo de diversas partes do país. É só o Senhor que pode fazer essas coisas. E tudo isso é para a glória do teu nome, Senhor. Venha abençoar a vida do irmão Max, a sua família, os seus projetos, os seus planos. Abençoar, Senhor, a vida dos telespectadores, dos inscritos do canal. Meu Deus, que o Senhor venha continuar abençoando, Senhor. Embora alguns canais, Senhor, que estão aí, que apenas são uma voz no deserto, que muita gente não quer ouvir, mas ainda tem um número de pessoas que estão ouvindo a verdade através desses canais, que estão fazendo o papel de que muitos profetas verdadeiros deveriam fazer, mas estão se acovardando. Abençoe os guarda eles, ó Pai, protege eles de todo mal que o homem, que o sistema possa lhe causar, tanto jurídico quanto físico ou espiritual. Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Deus em Cristo abençoe, irmão Max. Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Graça e paz sejam com todos. Ademar, só para a gente fechar aqui, a minha esposa pediu para te agradecer, tá? Ela não pôde participar aqui do chat, está com um pequeno probleminha no celular dela, mas ela disse que gostou muito da tua mensagem, ela fez questão de tá ouvindo aqui, do início ao fim, tá? Então, em nome da minha esposa, e em meu nome também, estou muito feliz, satisfeito de poder encontrar pessoas sinceras e ainda honestas, que procuram fazer um trabalho sincero no meio de tantos problemas. A gente ainda pode sorrir, a gente ainda pode contar com pessoas como o senhor, que tem feito um trabalho muito bonito aí no seu estado. Então, mais uma vez, obrigado. Inclusive, eu deixei aqui no chat o canal do Moisés, tá o link aqui, se inscreva lá no canal. Eu sou Moisés e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Ademar. Muito obrigado aos irmãos que estão aqui conosco. Fiquem na paz e até a próxima. Com licença a todos. Deus abençoe. Um abraço.